Boa noite, meus irmãos. Iniciando aqui mais um culto ao nosso Deus. Que o Senhor esteja conosco, que Ele nos instrua nesta noite, mais uma vez. Nós vamos iniciar buscando desde já a direção do nosso Deus, a presença do Senhor, para que Ele esteja nos abençoando, esteja nos iluminando, esteja nos fortalecendo a fé, fortalecendo a nossa esperança. Nós vamos clamar a Deus neste início, orando também pelos enfermos, pelos que estão também enlutados, que são muitas pessoas no mundo todo, mas também entre a nossa família estamos enlutados, enfim, que o Senhor esteja confortando, consolando os corações, que o Senhor esteja nos guiando, para que nós não venhamos a nos fraquejar nesses dias em que nós passamos por muitas tribulações, aflições e dificuldades. Então nós vamos orar, vamos abaixar as nossas cabeças e vamos buscar a presença do nosso Deus. Ó Pai eterno, Deus querido, em nome de Jesus, nós te damos graças, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o único Senhor, Criador dos céus e da terra. Ó Pai, nós nos prostramos diante de Ti nesta hora, ó Pai querido, e clamamos a Tua presença, ó Pai, a Tua direção, ó Senhor, e que o Senhor fale conosco, que o Senhor, ó Deus, abra os nossos entendimentos, para que nós possamos absorver a Tua palavra, sendo, ó Deus, orientados por ela, que a Tua palavra, ó Deus, nos instrua nesta noite, que ela fale conosco, que ela nos exorte, e que ela também nos fortaleça a fé, que ela, ó Deus, nos dê esperança aos nossos corações, e nos faça buscar o Senhor, crendo que o Senhor é o Deus que salva, é o Deus que redime. Nosso Pai, nosso Deus, nós oramos pelos que estão enfermos, que o Senhor visite a cada um, ó Pai, esteja com o Senhor José, esteja, ó Deus, com a saúde dele, restaurando, fortalecendo, curando, que ele possa se recuperar, ó Pai, dessa enfermidade. Oramos também para que o Senhor esteja com a nossa irmã Cirlei, com o Valdeci. Obrigado, ó Pai, por eles estarem se recuperando bem e que o Senhor continue com eles, ó Deus. Que eles estejam fortalecidos pela Tua graça, ó Pai. E também oramos pela nossa irmã Sandra Franco, que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia da sua vida. Também que o Senhor cure, ó Deus, a Tua serva. Fortaleça o seu físico, a sua fé, a sua espiritualidade nesse momento. Ó nosso Pai, nosso Deus, são tantos outros que carecem da Tua cura, do milagre do Senhor. Que o Senhor visite, que o Senhor faça a Tua vontade, ó Pai, mas é o nosso clamor, que o Senhor sare, que o Senhor cure todos aqueles que estão enfermos. Nosso Pai, nosso Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa, Deus, o Teu povo. Ó Pai, que nós possamos sempre olhar para o Senhor com fé, com esperança, e que a Tua palavra seja sempre o nosso guia, instruindo, ó Pai, a nossa vida cristã. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Nós vamos louvar o nosso Deus agora com o hino 282, e esse também já será o nosso momento missionário. Quando nós terminarmos de entoar esse cântico, porque ele está também baseado na palavra de Deus, ele fala do texto lá de Mateus, sobre ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E quando nós terminarmos aqui deste hino, nós vamos ter uma oração intercedendo pela obra missionária da igreja local, e também por todos os missionários do departamento missionário da nossa igreja, e por todos os que pregam o Evangelho em todo canto. Vamos interceder por todos, com o nosso irmão presbítero Jorge, que está conosco. Então vamos louvar o Senhor. Hino 282.
que na cruz já fez a nossa redenção. E nele escolhemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus. Esta mensagem divinal que encanta, expandindo graça e luz, cheia de bênção glorioso Deus, e os anjos reunidos dos céus, cheia de amor revelado, na paixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados o Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Deus amado, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, nos prostramos diante do Senhor para invocar, ó Deus, o Teu santo nome. Amém, ó Deus. Pedir, ó Pai, suplicar, ó Deus, a Tua presença no nosso meio. Que o Senhor alcance, ó Pai, a cada um que nos acompanha com o Teu Santo Espírito. Que neste momento, ó Pai, que a partir de agora, o único intuito dos nossos corações e das nossas mentes seja adorar o Teu santo nome. Pai amado, queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, o departamento missionário da IPCB, ó Deus. Pai, sabemos o quanto de dificuldade tem enfrentado os nossos missionários. O quanto de dificuldade tem enfrentado aqueles, ó Pai, que deixaram os seus lares, suas famílias, com o objetivo de levar, ó Pai, o Teu Evangelho. E neste momento queremos rogar pela vida de cada um deles. Queremos lhe pedir em nome de Jesus que o Senhor esteja com cada campo missionário da nossa denominação e de outras denominações também, ó Pai. Cada país, ó Deus, que recebe o Teu Evangelho através de um missionário, cada estado, cada cidade, cada bairro, ó Deus, que o Senhor esteja sustentando, ó Pai, cada missionário, cada evangelista, que o Senhor esteja sustentando cada ponto de pregação, ó Pai. Que o Senhor esteja os sustentando financeiramente, mas principalmente, ó Deus, de forma espiritual e emocional. Que neste momento de pandemia, onde muitos têm nos deixado, que isso não abale, ó Pai, que isso não faça com que eles fraquejem no ministério de levar a Tua palavra. Pai amado, obrigado por este templo aqui construído. Obrigado, Pai, por aqueles que, através dessas 4 paredes, receberam a Tua mensagem, instruídas, ó Pai, pela instrumentalidade dos Teus servos que aqui pregaram. E hoje, ó Pai, seguem ao Senhor ou estão com o Senhor, ó Deus, na glória. Pai amado, nos conduza no decorrer deste culto. E que possamos, cada um de nós, em nossos lares, cultuar o Senhor verdadeiramente nessa noite. É em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, é que oramos. Amém. Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 107. Salmo de número 107. Estamos pregando neste capítulo, ou neste salmo, né? Porque salmo não são capítulos, a gente coloca aqui, mas cada salmo é um salmo, mas é o salmo
107. Este salmo fala gratidão e adoração a Deus pelo livramento das tribulações. No domingo passado nós pregamos do versículo 1 ao 9. E o assunto foi sobre aqueles que se perdem no deserto. Todos os israelitas de todas as tribos viajavam para Jerusalém para participar das 3 festas, chamadas as festas de peregrinações, que são a festa de Pessar, que é a Páscoa, né? A festa de Shavuot, que é a festa do Pentecostes, e a festa de Sukkot, que é a festa das cabanas, ou dos tabernáculos. Acontece que muitos dos israelitas que estavam em todas as tribos, quando eles iam subindo para Jerusalém para participar de uma dessas 3 festas, e lembrando que era como que uma obrigação deles irem a Jerusalém para participarem dessas 3 festas, que era uma continuidade até. Quando eles iam vindo de várias localidades, né, das várias tribos, eles tinham que passar pelo deserto. Eles tinham que atravessar o deserto, muitos deles. E essa era uma viagem muito difícil, porque a travessia do deserto era uma peregrinação realmente terrível e com muitos perigos em volta, porque eles corriam perigos de serem atacados por feras do deserto, ou talvez até por grupos de salteadores, ou também eles passavam por dificuldades de escassez de água, embora eles fossem supridos disso, mas eles também poderiam sofrer escassez de água e até mesmo de alimento devido ao tempo que muitas vezes levavam para chegar até Jerusalém, era onde estava o templo, e naqueles tempos, naqueles dias, os judeus, ou os israelitas, só conheciam o templo, local da adoração. Eles iam para lá para adorar. E acontece que muitas vezes nessa viagem, eles acabavam se perdendo. Porque o deserto é um lugar muito difícil de se caminhar, até mesmo nesse sentido de conseguir ir numa direção reta em direção ao destino. Então, muitas vezes, eles se perdiam, ficavam desorientados pelo deserto e se perdiam durante a viagem. Então, essa passagem que nós podemos ver aí no texto anterior que nós lemos, ela retrata muito bem a nossa caminhada nesse mundo. Porque aquela caminhada é uma caminhada de tribulações, de muitas dificuldades às vezes. E a nossa caminhada nesse mundo é também uma caminhada de aflições, de dificuldades. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, nós estamos no mundo também, caminhando aqui, nós somos peregrinos aqui, e enfrentamos inúmeras dificuldades enquanto nós estamos caminhando aqui neste mundo. E muitos estão perdidos nesse mundo. Muitos estão perdidos sem Deus. É terrível quando nós olhamos as pessoas sem Deus, vivendo longe de Deus. Elas estão totalmente perdidas, espiritualmente falando. E o que aprendemos aqui é que os homens perdidos precisam clamar a direção de Deus. Os homens perdidos precisam buscar a Deus. E foi isso que os peregrinos, os israelitas no deserto fizeram. Nos versos 4, estou aqui recapitulando um pouco daquilo que nós já vimos anteriormente, para vermos o nosso próximo parágrafo do texto. Então, no versículo 4 a 7, fala que andaram errantes pelo deserto. Quer dizer, estavam perdidos pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, o que eles fizeram quando estavam nessa situação?
na sua angústia, o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor, verso 6. E o Senhor os livrou das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Quando eu preguei aqui, eu falei que o caminho direito é levar por um caminho reto, um caminho que vai direto para uma finalidade. Então nós aprendemos aqui que aqueles que estão perdidos precisam clamar a direção de Deus, precisam buscar a Deus, e é isso que o mundo precisava fazer, é isso que os homens perdidos precisam fazer, precisam clamar a Deus, precisam buscar o Senhor. Então hoje eu quero falar sobre a segunda divisão, ou o segundo parágrafo deste salmo, que vai do verso 10 ao 16. E aqui fala que os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos de aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Então agora o salmista nos dá um novo cenário. Ele faz agora uma narrativa de um novo quadro aqui. Antes ele falou do deserto, antes ele falou daqueles que estavam caminhando por um caminho ermo, um deserto amplo, eles estavam perdidos em uma imensidão. Mas nesse segundo parágrafo agora, ele vai falar daqueles que estão vivendo aflitos e oprimidos em uma prisão. Olha que agora o quadro muda. Ele sai daqueles que estão no deserto, num lugar amplo, eles estavam perdidos lá, sem Deus. Agora ele vai falar daqueles que estão presos, estão aflitos, estão oprimidos em uma prisão. Verso 10. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos de aflição e em ferros. A gente observa que toda prisão ela é feita com muito ferro para segurar a pessoa, para prender a pessoa, para garantir que a pessoa não escape dali. Então eles estavam presos. E o cenário agora é descrito da prisão na Babilônia. O cenário descrito aqui é daqueles que estavam no cativeiro. Alguns prisioneiros de Israel, quando Babilônia invadiu Israel, invadiu a cidade do povo de Deus, alguns foram presos e lançados nas escuras masmorras da Babilônia. Então é isso que relata o verso 10. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos de aflição e em ferros. Nós temos que pensar aqui sobre como que era uma prisão naqueles dias, o que era uma masmorra. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos de aflição em ferros. Como que era a prisão naqueles tempos? As prisões eram nos lugares mais baixos, eram nos porões, era nas partes baixas dos castelos, era um lugar que não tinha luz, era um lugar escuro, um lugar cheio de insetos, de ratos, de aranhas, de todo tipo de insetos terríveis ali. Eles não viam a luz. E aqui fala que eles estavam presos em ferros, estavam nas cadeias, assim, presos em correntes, sem poderem sair dali, totalmente oprimidos. Essa era a situação, ou essa é a situação que o salmista descreve em relação àqueles que estavam ali. Eles estavam sofrendo, então, terrivelmente. Eles estavam oprimidos. Eles estavam sofrendo a opressão. Estavam sendo esmagados, sendo aflitos ali. Então,
a pergunta que nós fazemos é: por que Deus deixou o seu povo cair em uma miséria tão grande assim? Por que Deus permitiu que o seu povo fosse preso pelos babilônios? Nação ímpia. Os babilônios eram o povo mais terrível que existia. Os babilônios eram um povo mau, um povo sem alma, sem coração, um povo rebelde, um povo idólatra contra Deus. Aí nós perguntamos por que o Senhor permitiu que esse povo fosse lá, né, que esses babilônios fossem lá e pegasse o seu povo e levasse o seu povo prisioneiro e jogasse na masmorra e jogasse nas sombras da morte, como diz o verso 7, porque ali era realmente um lugar que não tinha vida. Era um lugar sem vida, sem sol, sem luz, úmido. Imagina o frio, a comida não tinha praticamente quase. Eles não tinham nem água para beber direito naquele lugar. Então, a pergunta que nós fazemos é: por que Deus permitiu esse sofrimento, que seu povo caísse numa situação dessas? E a resposta está no verso 11. E o versículo 11 fala: por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Sabe por que Deus permite que o seu povo caia em miséria, irmãos? É por isso. É porque tem se rebelado contra a sua palavra. É porque tem se rebelado contra o seu conselho, fala aqui, o conselho do Altíssimo. É por isso que Deus permite que o seu povo, muitas vezes, caia em aflição. E Deus permite que essa aflição venha, às vezes, não só sobre a igreja, não só sobre o seu povo, não só sobre aqueles lá do passado, mas Deus, às vezes, vai permitir que isso venha para o mundo todo, como nós estamos percebendo. Nos dias atuais, tantas aflições, tantas mortes o tempo todo, né? Tantas famílias enlutadas, tanto sofrimento. Por que Deus permite o mal? Por que Deus permite as tribulações? Por que Deus permitiu que os babilônios, um povo ímpio, uma nação ímpia, um povo sem coração, um povo idólatra, viesse e então subjugasse o seu povo? É porque Deus, Ele não suporta a rebeldia contra a sua palavra. Deus não suporta a rebeldia contra a sua lei. Deus não suporta quando nós não ouvimos o seu conselho, as suas instruções, os seus ensinamentos. A palavra de Deus, ela é o conselho de Deus para nós, ela é a instrução de Deus para nós. A palavra de Deus é a instrução para que nós saibamos como que devemos viver em relação a Deus, e em relação a nós mesmos, em relação ao próximo, em relação ao mundo, mas principalmente, como que devemos agradar ao nosso Deus. E o Senhor não suporta quando Ele nos dá um conselho, quando Ele nos dá uma instrução, e nós não escutamos isso, e nós nos rebelamos contra isso, quando nós não guardamos, não obedecemos às suas instruções. Deus, Ele odeia a rebeldia. E era isso que o povo dele, era isso que os israelitas naqueles dias fazia muitas vezes. E esse é o relato que o salmista traz agora, esse é o cenário que o salmista traz agora. No quadro anterior ele mostrou o povo indo para a adoração, mas agora ele está mostrando para nós que esse povo muda tão rapidamente de um estado de adoração para um estado de rebeldia. Um povo que está adorando a Deus, mas agora esse povo começa a rebelar-se contra Deus. E ele fala no verso 11, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Então, o que nós observamos na palavra é que sempre que o povo de Deus desprezou o Senhor, desprezou a sua palavra, Deus o castigou com dureza. Basta nós irmos lendo desde Gênesis e vimos lendo toda a história de como que Deus
reagia em relação à rebeldia do povo. Nós podemos ver que desde o começo, Deus reagiu ao povo mandando dilúvio. Deus reagiu destruindo Sodoma e Gomorra. Deus reagiu muitas vezes mandando pragas sobre o seu povo, mandando úlceras, mandando pestes, Deus mandando as víboras lá no deserto para picar o povo e matando muitos deles. Então, em muitos momentos, Deus usou também o próprio cativeiro. Quando vinham outras nações, e uma das principais, foram os babilônios, os filisteus. Esse povo sempre foi um povo usado por Deus, os caldeus, sempre um povo usado por Deus, como chicote na mão de Deus, como uma punição pelo abandono de sua palavra. Deus usou o cativeiro para punir e para corrigir o seu próprio povo. Nós podemos olhar em Jeremias capítulo 25. Jeremias capítulo 25, Deus diz aqui o texto, a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 25, do verso 8 ao 11. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras. Olha o que Deus está dizendo. Visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, que são essas tribos aqui, os caldeus, os babilônios. Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Quando ele fala aqui que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, é meu servo, não quer dizer que o rei Nabucodonosor era que cultuava a Deus. Quando fala que meu servo, quer dizer que Nabucodonosor, que se achava tão grande, ele era apenas um servo na mão de Deus. Ele era apenas um instrumento nas mãos de Deus. Ele era um controlado por Deus. Ele era um dominado por Deus. Deus usava Nabucodonosor do jeito que ele queria, do jeito que ele quisesse. Então ele fala, o Senhor diz, também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra. Trará esse povo contra a terra do povo de Deus, contra os israelitas, contra os seus moradores e contra todas as suas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo, e a de alegria, e a voz do noivo, e a da noiva, e o som das mós, e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos, que é o período que esse povo foi e ficou na prisão na Babilônia, 70 anos no cativeiro. Por quê? Porque visto que não escutastes as minhas palavras, visto que não ouvistes as minhas palavras. Se os irmãos lerem um pouco anterior, no capítulo 25, vai falar que o Senhor mandou a mensagem, o povo não ouviu, o Senhor mandou seus profetas, o povo não ouviu, o Senhor mandou sua palavra, mas o povo rebelou-se contra essa palavra. Então o Senhor, ele usou o cativeiro, ele usou Nabucodonosor, ele usou esse rei mau para punir o seu povo. Então a situação do povo no cativeiro era de opressão, era de sofrimento, e o sofrimento era enorme. Verso 12: de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Olha como esse povo estava vivendo. Uns lá na prisão, acorrentados com ferros, com algemas de ferro. Outros foram abatidos com trabalhos pesados, servindo lá como escravos, trabalhando intensamente, a ponto de abaterem o coração deles, a força deles, o ânimo deles. Eles ficaram totalmente arruinados, abatidos.
totalmente destruídos ali. E esse foi o jeito de Deus tratar a rebeldia daquele povo. Foi a forma que Deus usou para tratar aquele povo. O Senhor humilhou o seu povo para lhe ensinar o temor e a obediência. O que Deus estava fazendo com esse povo? Estava tratando com o seu povo para lhe ensinar o temor, para ensinar esse povo a respeitar o nome do Senhor e a obedecer o Senhor. Essa foi a forma de Deus demonstrar o seu amor, corrigindo o seu povo. Meus irmãos, quando Deus age assim, Ele age por amor. Quando ele vem para corrigir, é uma demonstração de amor. Então, quando nós vemos Deus punindo o seu povo, a gente pensa que esse Deus é mau, nós pensamos que esse Deus é ruim. Mas quando Deus está corrigindo, é para salvar a alma desse povo, é para salvar esse povo, é para trazer esse povo de volta para Ele, é para fazer esse povo voltar a Ele em obediência e em temor e em adoração. Em Hebreus 12, verso 6 fala: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O Senhor corrige a quem Ele ama. Ele lida com aqueles que Ele ama, corrigindo. Ou seja, o Senhor Ele não deixa que nós vivamos, que o seu povo viva na libertinagem, no pecado, na desobediência. Foi assim que Deus agiu com o seu povo no passado. O Senhor, Ele não permitiu que o seu povo ficasse longe. Quando o povo ficava rebelado, quando o povo se levantava assim, Deus corrigia esse povo para atrair, para trazer esse povo de volta. Então, que lições podemos tirar deste texto para nós hoje? A primeira lição é que, assim como o pecado da rebeldia levava os israelitas para o cativeiro, porque eles foram para o cativeiro mais de uma vez. Então, assim como a rebeldia levava os israelitas para o cativeiro, assim também o pecado prende e escraviza o homem. O Senhor Jesus, em João 8,34, Ele diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que peca se torna presa do pecado. Ele fica seguro por esse pecado. E o pecado, ele é uma coisa que nos separa de Deus. Ele é uma força que nos leva para longe de Deus. O pecado é uma coisa que nos leva para as masmorras deste mundo, para um lugar escuro, para um lugar frio, para um lugar sem vida. Podemos nos lembrar do filho pródigo, que estava vivendo lá na casa do pai, vivendo bem tratado, tendo vida, tendo abundância de coisas, mas ele resolveu ir para o mundo, resolveu viver a sua vida. E ele diz para o pai: pai, dá-me toda a parte que cabe a mim, porque eu quero aproveitar a vida. Porque assim tem muitas pessoas querendo aproveitar a vida. Tem muitos jovens querendo aproveitar a vida. E o que é aproveitar a vida? Fugir de Deus. Fugir da casa do pai. Porque aquela parábola ali mostra que o pai ali é uma figura de Deus. E o filho pode representar todos nós, pode representar a igreja. Então o filho fala: dá minha parte porque eu quero ir aproveitar a vida. E o texto relata que ele foi para um país distante. E lá ele gastou tudo dissolutamente. E ele foi, depois disso, perdeu tudo que ele tinha. Perdeu toda a sua vida. E foi viver uma vida terrível. Foi viver cuidando de porcos, foi tratar de porcos, que era uma das coisas mais terríveis para um judeu, era ter que tratar de porcos. E ele caiu em miséria. Então aqueles que se afastam de Deus caem em miséria. Aqueles que praticam pecado caem em miséria. O pecado, ele abate as forças e a alma. O pecado tira o vigor espiritual, tira a força da nossa alma, tira a força do nosso coração. Olhe no Salmo 32.
verso 3 e 4. Aqui fala, é referência, né, que fala de Davi, o Davi falando do seu pecado, ele falando o que o pecado fez com ele. Então ele fala assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele está falando, olha, o que o pecado fez? Ele está dizendo, o pecado, ele tirou o meu vigor, tirou a minha força, tirou o meu ânimo, abateu o meu vigor, e eu fiquei totalmente arruinado, como uma sequidão de estio, totalmente seco. O pecado, ele seca a alma, ele seca o coração, ele seca o vigor. A rebeldia contra Deus tira de nós o vigor espiritual. A segunda lição que nós podemos ter nesse texto é que somente o Senhor pode quebrar as algemas e nos libertar da escravidão. Versos 13 e 14, aí do Salmo 107. Então, na sua angústia, então esse povo que estava rebelado contra Deus, esse povo que havia negligenciado a palavra de Deus, esse povo que não escutou o conselho de Deus, que não deu ouvidos à palavra de Deus, esse povo que quando o Senhor mandava os seus profetas falar, eles tapavam os ouvidos e faziam de conta que não era com eles, mas agora quando o Senhor trata com eles, quando o Senhor traz a correção, aí no verso 13, o povo sente o peso da mão do Senhor. E quando ele sente o peso da mão do Senhor, fala que então na sua angústia, eles clamaram ao Senhor. Quer dizer, eles voltaram ao Senhor. Eles voltaram para a palavra do Senhor. E o Senhor os livrou das suas tribulações. Então quando eles se voltam para o Senhor os livra. Verso 14, tirou-os das trevas, lá da masmorra, lá da prisão e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Sabe o que Deus fez? O Senhor destruiu as cadeias, rompeu com a prisão. Como que Deus fez isso? O Senhor mandou o rei da Assíria ir lá e destruir o rei da Babilônia, e quebrou as prisões, e destruiu tudo, e libertou o povo. Então o outro rei que veio libertou o seu povo, tirou o seu povo da prisão, quebrou as cadeias. Foi quando o povo pôde voltar para a sua terra. O Senhor tirou-os das masmorras, da opressão. Então essa é a segunda lição que nós podemos tirar aqui, é que o Senhor, somente o Senhor, pode quebrar as algemas da escravidão. Então os israelitas entenderam que ninguém mais poderia libertá-los, livrá-los. Então eles clamaram ao Senhor. A palavra Senhor que nós temos aqui no hebraico é Yavé. E é interessante que quando esse povo, os antecedentes deles, estava lá no Egito, na escravidão do Egito, também sofrendo lá no Egito, na escravidão, e o Senhor manda Moisés ir lá tirar o seu povo do Egito. E Moisés fala assim, e quando o povo perguntar, quem é que me enviou? O que eu direi? O Senhor fala para eles assim, quando você for e perguntar quem te enviou, diz que Yavé que te enviou. O Yavé, o eu sou, é o Deus que liberta. E é interessante que agora o povo, ele se lembra desse nome de Deus. É interessante que agora, quando fala que na angústia eles clamaram ao Senhor, eles clamaram ao Yavé que já havia libertado-os antes. Eles clamam pelo nome mais santo, mais puro, o nome mais honrado de Deus. Não que os outros não sejam, mas esse é o principal nome de Deus. Vamos assim dizer, é o primeiro nome de Deus. É o nome Yavé, é o que tira, é o que liberta, é o eu sou. É aquele que liberta da prisão, liberta da escravidão. Esse foi um clamor de arrependimento e humilhação diante do Senhor. Meus irmãos, o mundo está precisando de se humilhar diante do Senhor. O mundo está precisando se arrepender dos seus pecados, abandonar os seus pecados,
Será que tudo isso que nós estamos passando não é o Senhor tentando corrigir o mundo? Mas o mundo não quer se arrepender dos seus pecados, não quer se humilhar diante do Senhor. Hoje à tarde eu estava até refletindo um pouco mais sobre isso, e eu estava ali então comentando que no ano passado o Senhor mandou essa correção, mas qual foi a reação do povo? No primeiro feriado que teve de carnaval, o povo foi se aglomerar, foi fazer festas, o povo foi pular, foi fazer coisas que não deviam fazer. O povo, as pessoas, o mundo precisa se arrepender, precisa buscar o Senhor, precisa clamar o nome de Yahvé, se arrepender dos seus pecados, se arrepender da sua rebeldia, ouvir o conselho do Senhor. Qual é o conselho do Senhor? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo de toda essa maldição do pecado, será salvo desse mundo pernicioso, será salvo de todo esse mal que há no mundo. Então, enquanto o homem não se humilhar diante do Senhor e não se arrepender de seus pecados, ele não será liberto. Olha no verso 13 e 14 novamente. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Olha o que o Senhor fez quando eles clamaram, quando eles se arrependeram, quando eles caíram na real, eles clamaram a Deus. O que o Senhor fez? Os livrou das tribulações, tirou-os das trevas, das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Assim também Jesus nos diz, em João 8,36, que se Ele nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Se Ele nos libertar, se Jesus nos libertar, nós seremos livres, livres das masmorras do mundo, livres das sombras que há no mundo, da sombra da morte que há no mundo. É como disse o salmista no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E às vezes nós estamos passando pela sombra da morte, mas o Senhor, Ele está dizendo que se Ele nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres disso. Lá em Isaías, capítulo 9, verso 2, Ele fala: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quem é que vivia na sombra da morte? O povo de Deus vivia na sombra da morte. O mundo também vive na sombra da morte. O verso 10 fala: os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte. Esse povo viu uma grande luz, mas ele estava olhando agora para o futuro. E o Senhor Jesus, Ele vai dizer que Ele é a luz do mundo em João 8,12. Quem é essa luz? Jesus disse que Ele é a luz do mundo, e que quem o seguir não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é o nosso Senhor, Ele é o Yahvé, Ele é o Eu Sou, Ele é aquele que pode nos livrar, é aquele que pode nos resgatar das garras do pecado, do mal, do tirano, que é o diabo. Ele que pode nos resgatar desse dominador, desse século tenebroso. Só Jesus pode nos guiar pelo caminho da vida eterna. E a terceira e última lição que eu quero mostrar aqui é que o povo liberto precisa render graças ao Senhor. E foi isso que o povo fez. Ou pelo menos é isso que ordena a palavra de Deus. Logo depois do verso 14, que fala que o Senhor despedaçou as cadeias, que o Senhor os libertou. Então o salmista agora fala: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Irmãos, nós temos que louvar a Deus, agradecer a Deus pela nossa salvação. O quanto nós pensamos sobre a preciosidade dessa nossa salvação. Agora não estou falando da prisão física, mas da prisão espiritual.
O quão é importante estarmos libertos da escravidão espiritual. E se nós entendermos que isso é muito importante, porque estar libertos da escravidão espiritual é nós estarmos livres para vivermos a vida eterna. E se nós entendermos isso, nós precisamos fazer o quê? Render graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. O Senhor venceu todo o mal espiritual que há no mundo. Então, temos aqui, para terminar, duas aplicações para a nossa vida. A primeira, irmãos, é que nunca devemos nos tornar rebeldes e desobedientes ao conselho de Deus. Nunca devemos nos tornar rebeldes e desobedientes à palavra de Deus. Há muitos que são desobedientes à palavra de Deus, são rebeldes ao conselho de Deus. Mas nós estamos vendo nesta mensagem de hoje que essa desobediência, essa rebeldia traz o quê? Traz a punição de Deus, traz a correção de Deus. E isso é algo terrível. E nós não precisamos querer que Deus venha nos corrigir, ou no sentido de que nós não precisamos querer que haja essa necessidade de que Deus nos corrija. É muito melhor nós sermos obedientes. Porque a palavra de Deus nos fala que se nós formos obedientes, o Senhor nos abençoará, o Senhor cuidará de nós, o Senhor nos livrará de todo mal o tempo todo. Então, a primeira aplicação dessa mensagem é: não sejamos desobedientes à palavra de Deus, ao conselho de Deus. E a segunda aplicação é que devemos ser sempre gratos a Deus pelo livramento da escravidão do pecado. Não tem nada que nós devemos agradecer mais a Deus do que por sermos libertos da escravidão do pecado, do que sermos libertos da morte, sermos libertos das garras desse mundo tenebroso. Então não há nada mais importante do que darmos graças a Deus. Eu termino com a parábola, ou com aquela passagem dos 10 leprosos. Quando o Senhor curou os 10 leprosos, o Senhor disse para eles: vão e mostrem-se ao sacerdote, que vocês estão limpos, curados, porque todo aquele que estava leproso, quando ele era curado, ele tinha que se mostrar ao sacerdote. O sacerdote examinava para ver se realmente a lepra tinha sido curada. Então Jesus disse para eles assim: vocês vão lá e se mostrem ao sacerdote. E os 10 indo, um deles percebeu que estava curado. Ele nem foi ao sacerdote. O que ele fez? Ele voltou correndo para Jesus. E o texto fala que ele voltou dando louvores e glórias em alto som, gritando glórias a Jesus. Quando nós somos libertados, nós temos que dar graças a Deus. Nós temos que dar graças a Deus pela nossa salvação. Temos que agradecer o Senhor pela vida eterna. Nada é tão importante, nada é tão grandioso. Não há bênção maior do que a bênção da salvação. Então, que este texto lido hoje, meditado, sirva de exortação para nós e sirva também para nos levar aos pés do Senhor, em atitude de adoração, em atitude de agradecimento a Ele, por tudo quanto Ele tem feito e por tudo quanto Ele faz em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fique com todos nós, nos guardando e nos protegendo de todo o mal que há no mundo. Amém. Irmãos, nós vamos entoar o hino de número 19. Em seguida nós vamos orar e assim nós vamos encerrar o nosso culto nesta noite ao nosso Deus. O hino de número 19. Oh
Vamos orar, encerrando então o nosso culto. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, porque como nós lemos aqui e meditamos nesta noite, ó Deus, ela é o conselho do Senhor para nós. É a tua lei que nos instrui, ó Deus, sobre como devemos viver e como devemos agradar ao Senhor. Ó Pai, obrigado porque o Senhor rompeu todas as cadeias, não apenas as cadeias físicas, mas também as cadeias espirituais que nos prendiam. Obrigado, ó Deus, pelo livramento. Obrigado, ó Pai, pela vida eterna. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos tirou debaixo das mãos do inimigo, debaixo das garras do pecado, e nos deu a salvação em Cristo Jesus. Ó Pai querido, fica com o teu povo, fica, ó Deus, com a tua igreja, no decorrer da semana, abençoando, livrando de todo mal e dando toda prosperidade na vida espiritual, ó Deus, no trabalho de cada um, em todas as atividades do teu povo, ó Pai, que o Senhor abençoe ricamente. Em Cristo nós oramos. Amém.